Salve galera, salve família, Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Abre aspas, a fotografia é a prova concreta que mesmo as coisas mais efêmeras podem ser eternizadas. Sim, hoje o Bioma 7 recebe uma fotógrafa talentosíssima que agora está entrando no mundo empresarial. Mas o papo vai decorrer além disso e aquém disso, segundo a própria artista. Karina Rocha, seja muito bem-vinda ao podcast do Bioma 7. Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui, estou muito feliz. Eu sou apaixonada por esse mundo da fotografia, então estou numa expectativa de uma conversa muito interessante, espero que vocês gostem. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu mundo, né, sobre esse mundo fantástico que é a fotografia. E obrigada pelo convite, estou honrada em estar aqui. A honra é toda nossa, a gente sabe que o calendário é estreito para todo mundo, principalmente para aqueles que produzem e, mais ainda, para aqueles que produzem e conseguem entregar. Diante da tua entrega, que a gente já vai chegar nessa seara, eu quero que você traga um pouquinho da tua trajetória, ou seja, a tua história, Karina, por favor. Sim. Então, eu estou no mercado já há 10 anos. Agora, em maio, completei 10 anos de carreira. 10 anos. Já passei por várias fases da fotografia, como muitos fotógrafos, né? Acho que é normal até a gente entender o que gosta mais, o que faz os olhos brilharem mais. Então, comecei como fotógrafa infantil. Antes era Karina Rocha, fotografia infantil. Fiquei por um bom período. Fotografei muitas famílias, muitos aniversários. Em seguida, vieram os ensaios femininos, que foi o que eu me apaixonei e me especializei. Então, eu ganhei visibilidade nessa área, nos ensaios femininos, mais para uma linha sensual. Mas os meus ensaios sensuais sempre foram muito delicados, sempre com uma visão muito feminina. E nessa área eu ganhei destaque. Mas há uns 2 anos eu estou nessa linha empresarial também. E tenho gostado muito de trabalhar nessa área, que vem crescendo muito, né? Hoje em dia, quem não é visto não é lembrado, né? E as redes sociais estão aí para, né, nos dizer isso dia a dia, né? Então, assim, a importância de um bom posicionamento. Então, hoje 80% da minha carreira, não, da minha agenda, ela é pautada em ensaios empresariais, tanto masculinos como femininos. Bacana, Karina. Então, é uma década aí de dedicação Sim. à imagem, à câmera. Sim. E todo mundo tem um pouco de noção que é uma fotografia, até porque vivemos hoje a famosa idade mídia. Sim. Né? Esse termo, ele pelo menos traz aí de primeiro momento uma pergunta que não quer calar. Para você, o que significa fotografia nesse contexto? Sim, fotografia, na verdade, é o que te traz visibilidade, né? O que faz você externar, muitas vezes, o profissional que você sabe que você é, e os seus clientes, os seus pacientes sabem quem você é, mas quem está tendo um primeiro contato via imagem precisa fazer com que essa sua essência transpareça. E, às vezes, a gente tem um clique só para isso. Perfeito. Então, ele precisa ser certeiro. Perfeito. Né? E quando a gente fala que tem um clique só, de repente, me corrija se eu estiver equivocado. Sim. Que você pode fazer 100 cliques se você não pegou a essência. Sim. Legal. Sim. E é difícil capturar a essência ou você vai, com o tempo, pegando? Eu acho que a sensibilidade do fotógrafo é uma característica, né? Ou deveria ser, pelo menos. Uhum. Mas, obviamente, a gente vai ficando mais sensível com o tempo. Entendi. Então, hoje eu tenho uma linha de atendimento. Primeiro, eu tenho um bom papo com o meu cliente. Eu quero entender quem ele é, quem ele foi, onde ele está, onde ele quer chegar, uhum. Que tipo de público ele se comunica, legal. Ele atende. Uhum. E daí, depois disso, começa o ensaio fotográfico em si. Então, nada é robotizado, nada é automatizado, é tudo muito único, né, para cada cliente. Entendi. A escola que você frequentou ou as escolas que você frequentou conseguiram te passar isso ou você acredita que já estava no teu DNA ser uma fotógrafa profissional? Então, eu vou te contar uma curiosidade que eu acredito que quase ninguém saiba, só quem é muito próximo. Joga lá. Eu nunca fiz uma escola de fotografia. Nunca eu sou fez. Autodidata. Que legal. Então, eu tinha fotógrafos de referência. Já quando eu iniciei, eu digo assim, em primeiro lugar, que eu não escolhi a fotografia me escolheu. Então, eu tinha, nesse início, alguns fotógrafos de referência e eu queria chegar no padrão deles.
E para isso eu fui aprendendo através do YouTube, através de workshops né, online mesmo, e muito no erro, no acerto e o feeling. Por isso eu digo que eu não sei te explicar como começou a fotografia na minha vida, porque ela me encontrou. Obviamente exige muita dedicação, talvez até mais, né, de quem tenha um grande mentor aí nesse início, ou uma grande escola, mas foi essa forma que funcionou para mim. Então, essa sensibilidade sempre fez parte da minha trajetória, né? Eu só fui desenvolvendo e afunilando, né, para onde eu queria utilizar essa sensibilidade. Entendi. Né? Então seria assim como a tua fotografia tem como objetivo, dentre outros, conectar os públicos envolvidos para que eles entendam aquela imagem, sim. Você também na tua trajetória se conectou com profissionais também. Sim, com né, certeza. Que vieram aí, inclusive de renome, a te dar dicas, nem que fosse de maneira indireta, mas acredito eu que de maneira direta. Sim, com certeza. E não só da fotografia, mas gestão de carreira, edição, né? Porque a fotografia envolve muita coisa, né? Não é só ali a foto que você vê ali postada no Instagram, num site, é o produto final, né? Mas antes disso envolve muito ensinamento em várias áreas, né? Inclusive artistas que não são artistas da fotografia, mas pintores, né? A arte em geral ela inspira e ela cria a sua identidade, né? Tá. Você acha que a fotografia mudou a nossa história moderna? Ajudou, pelo menos? Sim, com certeza. Por quê? Além de contar histórias, né? Sim. Nos tirar de um tempo que estávamos e nos trazer para um tempo atual, a fotografia hoje ela é responsável por, assim, posicionar, trazer a importância de cada profissão, retratar não só histórias, mas assim, momentos que aquela pessoa está vivendo. Tá. Conversávamos no telefone para a gente alinhar a nossa conversa. E Sim. outros negócios, já estou dando spoiler aqui, pessoal. Sim. A questão da fotografia trazendo a linguagem não verbal. Sim, sim, né? sim. Por quê? Eu fiz um estudo breve e eu aprendi que existe fotojornalística e fotos jornalísticas, Sim. certo? Assim como outras instâncias, aonde ajudou, ou pelo menos construiu esse poder de mudança da nossa história cultural. Né? Aonde eu quero chegar? Hoje, você é muito digital. Sim, né? muito. Aliás, parabéns pelo teu Instagram lá. Obrigada. Maravilhoso. Você acha que hoje, nessa idade mídia, abre aspas, que a gente vive, Sim. a plataforma ama de paixão o iPhone 14 ou as pessoas que estão fazendo selfie pelo mundo, ou com um vinho na mão, ou com o neném recém-nascido, ou com a sua viagem, você acha que isso não tem mais volta? Não, eu acho que não tem mais volta. E acho, inclusive, você falou do iPhone, né? Inclusive, claro, o iPhone é uma excelente ferramenta também, mas é comprovado, né, no engajamento que a fotografia profissional ela engaja muito mais. O algoritmo do Instagram, ele lê se você tem uma imagem profissional ou não, né? Então, a sua foto, só por ser uma qualidade profissional, ela já vai engajar. Entendi. Né? E hoje em dia, assim, o que eu vejo do Instagram? Muitos profissionais tinham até então esse perfil pessoal, né? Com foto do filho, foto do vinho do final de semana. E muitos levavam uma vida profissional, low profile, né? Sem o Instagram. E agora essa necessidade de trazer a vida profissional para o Instagram, que para alguns é muito novo, outros já nasceram nessa era, né? E é óbvio estar nas redes sociais, mas o meu público em especial é um público 30 a mais. Então, são profissionais que muitos deles não estavam ainda na rede social, usavam só para essa parte recreativa, pessoal, e agora estão transformando o perfil pessoal em um perfil profissional. Né? Então, a importância de você fazer um bom material para isso, para você se reposicionar. Sim. Né? E esses dias eu, inclusive, recebi um cliente que ele não tem interesse em rede social, já é um profissional, um empresário muito bem renomado, muito bem posicionado. Não é para trazer novos clientes, porque ele já tem um case, uma cartela muito grande de clientes, mas ele sentia falta, e achei curioso, ele sentia falta de fotos para se posicionar com os colaboradores. Então, ele tinha um escritório em São Paulo, a base dele aqui em Curitiba, e os colaboradores de São Paulo não conheciam ele. Assim, não tinham aquela figura dele como o gestor, o proprietário do
do escritório. Então, ele queria se posicionar profissionalmente até para ser exemplo para os outros profissionais, ou estar bem posicionado para eles, não só para a rede social, né? Muito interessante, uma pegada de endomarketing que a gente fala, né? Interessante. Ou seja, ele já tinha um público consolidado, uma carreira consolidada, sim, e ele enxergou a importância ou a relevância das plataformas para se comunicar com o próprio filho. Exatamente. Ou seja, o funcionário que trabalha com ele. Exatamente. Legal. O que você acha, por exemplo, Karina, que a fotografia pode trazer de mensagem hoje para aquele social media que leva a coisa bem a sério, caprichada, ou para aquela mãe que já fez 50 anos de idade e quer realizar o sonho de fazer um book sensual? O que você acha que a fotografia leva de mensagem? Assim, então são 2 momentos bem diferentes de vida e eu atendo esses 2 momentos. Então, vamos começar pela mãe de 50 anos, já tem filho, às vezes está casada, às vezes está no término de uma relação. Acontece muito? Muito. Meu público maior, eu acho assim, são pessoas, ou ganha de presente do marido, que eu acho muito legal, ou está saindo de uma relação e precisa se redescobrir. Muitas vezes a mulher se anula para estar numa relação e para caber ali. Então, ela precisa entender de fato quem ela é. E a fotografia posiciona dessa forma, de uma forma linda, assim, e emocionante. E é um tipo de trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu recebo histórias assim fantásticas de feedbacks depois, de como ela se sentiu. Então, assim, importantíssimo. Para autoestima mesmo. Para autoestima. Então, eu tenho clientes que falam, mas eu não vou me sentir bem, eu faço 100 selfies para gostar de uma. E é normal, a selfie é uma coisa, a fotografia profissional, dirigida, com a luz certa, é outra coisa completamente diferente. Então, ali, elas se veem de uma forma que elas nunca se viram. Porque eu vou estar o tempo inteiro valorizando os pontos fortes que toda mulher tem, independente do padrão, né, de físico, enfim. Então, essa é uma área muito legal, que foi onde eu me destaquei e que eu sou apaixonada. Tá. E no empresarial, é justamente o posicionamento profissional. Né? Então, o que eu costumo dizer? Você pode ser um ótimo doutor. O seu paciente só vai saber quando ele chegar no teu consultório e entender que você é um ótimo, né? Ter aquele bate-papo, entender que você, né, se posiciona super bem no seu ambiente de trabalho. Mas e para você atrair esse paciente? Depende de um clique que a gente consiga expressar quem é você, né, passar credibilidade. Então, tudo isso, como eu digo, eu sento com o cliente, eu defino a estratégia no sentido assim... tem profissões né, profissões e clientes que querem trazer acessibilidade, outros não, outros querem trazer um distanciamento do cliente para, né, enfim, né, normalmente assim um advogado, uma advogada, eles querem um pouquinho mais de distanciamento, depende da área. É o perfil do público já. Perfil do público, outro quer mais acessibilidade e tudo isso ele é definido com a luz escolhida, com a roupa escolhida. Com vários pontos técnicos, né? E sim, a fotografia é uma ferramenta fantástica para isso, né? Para posicionar. Entendi. Então, o ponto em comum do recado que a fotografia pode dar para o influencer ou alguém que precisa fortalecer o seu branding e para as moças e rapazes dos ensaios sensuais. Sim. O recado é: a fotografia profissional tem um diferencial quântico gigante. Sim, sim. Né? Sim, e a palavra que a gente podia usar para definir um e outro, os 2 nichos de trabalho, é identidade. Nos 2 nichos, a gente traz identidade, tanto para aquela mulher que precisa se reconectar com ela mesma, entender quem ela é, certo, como para o profissional, para a profissional, que precisa passar essa identidade para o seu público, ou até se reconhecer mesmo como um grande profissional. Entendi. Né? Então, tem várias situações, vários casos. Né? Por isso eu digo que os ensaios são completamente individuais. Legal. Falando em estrutura, direção de arte, todo o teu composite, digamos sim, assim, para você entregar o que você entrega, eu estava vendo lá que você tem um container que você transformou num estúdio. Sim. Conta um pouquinho dessa história aí para a galera. Esse foi um projeto bem especial. Então, o meu estúdio hoje ele fica atrás de um salão spa, se chama Espaço Voga. O Espaço Voga tem como proprietária a Michele, que foi minha cliente há muitas vezes, assim, uma grande cliente. E eu fui uma das primeiras pessoas que ela contou sobre esse projeto de salão spa. E daí surgiu a ideia de aliar o meu estúdio ao espaço dela. Certo. Até então eu tinha a minha equipe.
Perfeito. que ia comigo para onde eu estivesse. Então, surgiu essa oportunidade, nós fizemos esse projeto junto com a MyBox, que é uma empresa incrível de projetos em container, e foi completamente personalizado para mim. Não existe em Curitiba, eu digo, ali no meu Instagram está escrito estúdio mais exclusivo de Curitiba, porque não tem outro igual. Então, hoje eu tenho essa parceria ali, as minhas clientes são atendidas no salão, vão para o estúdio. E, assim, foi todo pensado. Ele é um estúdio industrial, então ele tem um teto bonito de madeira, ele tem porta original de container, ele tem 2 paredes inteiras de vidro. Então, eu sou suspeita para falar, né? Meu cantinho ali, e, assim, graças a Deus, todo mundo que pisa ali sente o amor que eu tenho por aquele lugar e a energia dele, e a gente faz grandes trabalhos naquele espaço. Legal. Em pouquíssimos minutos de papo, você pela terceira vez, talvez sem perceber, já pisou pela terceira vez no Bioma 7. Por que eu digo isso? Nossa curadoria traz empreendedorismo. Sim. E nesse guarda-chuva tem tudo que envolva gestão. Sim. Certo? Você é uma mulher de negócios. Sim. É uma afirmação ou seria uma pergunta? O que você acha? Não, uma afirmação. Aprendi a ser, na verdade. Tá. Aprendi a ser. Porque se tem um spa lá, certo? Que já Sim. traz a experiência para a tua cliente, né? E ela acaba numa sessão de fotografia. Sim. Né? Você conseguiu amarrar tudo muito bonitinho, inclusive. Conectar esses negócios, né? Legal. Cesta de 3 pontos, ao meu ver. Sim. A questão é, você já está jogando o jogo de basquete até o final, você vai disputar campeonato, você quer abrir o teu mercado para outros partners? Sim, na verdade, assim, esse projeto com o Espaço Voga foi muito especial. Também foi algo que não procurei, que apareceu, né, na minha vida. E, com certeza, o que a gente pode, assim, que seja bom para todo mundo, né? Então, ali todo mundo ganha, sabe? Inclusive a cliente, que tem tudo facilitado. Sim. Né? Então, em um dos pacotes, por exemplo, que eu tenho, ela faz a manhã inteira de spa. Daí faz a produção, depois vai para o estúdio fazer as fotos. Isso pode ser tanto para ensaio sensual como empresarial. Eu digo que é um dia de princesa, mas pode ser de príncipe também, que também tem serviço para homem. Entendi. E sim, nossos projetos são de, né, sempre evoluir, quem sabe um segundo endereço. Tá. Gosto muito dessa linha de mentoria. Como eu não tive um grande mentor, eu gostaria muito de fazer isso por profissionais que estão, né, começando, para que eu não me arrependo de nada assim na minha carreira, mas com certeza poderia ter sido muito mais facilitado. Eu, né, fui na garra ali, então eu poderia encurtar muito o caminho de profissionais que estão vindo, né? Então esses são, assim, tenho planos para isso, né? Bacana. Então eu posso pensar assim, pô, a Karina, uma década de fotografia, várias entregas, clientes pelo Brasil inteiro, tem seu estúdio. A pergunta é, eu quero fazer um ensaio fotográfico, a mulher no caso, ou o homem, seja sensual, seja empresário, num L ponto. Lá em cima, na cobertura de um prédio. Você leva toda a tua estrutura e faz lá o negócio? Sim, qualquer lugar de Curitiba. Praia, campo. Hoje, assim, eu fico mais fixa no estúdio, né? Mas tem essa possibilidade também. Acaba que eu ganho muita visibilidade no estilo estúdio. Então, muitas pessoas acabam vindo por isso e não recebo tantas propostas nesse sentido. Mas, com certeza, onde me chamar, né, a gente tem essa liberdade. É que uma hora eu vou inventar um pitch de negócios no podcast, mas a intenção legal. É essa, é já provocar alguma coisa. Legal. Por que provocar, Karina? Quem está assistindo a gente fala assim, pô, o Elton teve uma ideia na hora do podcast ou do bate-papo. Sim. Certo? Eu acho que vou mandar uma mensagem direta lá para a fotógrafa, para Karina Rocha, porque eu quero propor um negócio assim, só que não pode ser lá no estúdio. Sim, por que não pode? Porque às vezes o cara é de Campo Grande, a moça é de Porto Alegre, enfim, né? Aí vai envolver logística. Com certeza. E acontece muito também, por exemplo, às vezes os profissionais, os clientes perguntam para mim, faço o meu ensaio no estúdio ou você vem até a minha clínica, até o meu escritório? Eu sempre respondo que os dois são materiais diferentes. Né? Então, o que eu consigo fazer em estúdio, eu não consigo fazer na clínica. Entendi. Né? O set de luz, tudo. Claro, consigo também transportar a minha iluminação. Mas não é a mesma coisa. São materiais diferentes. O ideal é que tenha, né, os dois
estilos, né? São conceitos diferentes de foto. Entendi. Por exemplo, ela olha lá na tua página do Instagram as modelos que você já fez, Sim. certo? E fala assim, eu queria uma foto assim. Daí você tem que falar, assim é só no estúdio que dá para fazer. Isso. Entendi. Acontece. E normalmente eu peço inspiração. Tá. Então, quando uma cliente fecha um ensaio, uma das primeiras coisas que a gente pede é inspiração. Para que inspiração? Eu não vou copiar aquele retrato, aquela foto, nem que seja minha. Porque era outro dia, era outra cliente, outra situação. Então, igual nunca vai ficar, é uma inspiração. Tá. E acontece da cliente enviar um monte de inspiração, umas externas, outras em luz natural, outras em luz de estúdio, e eu sempre explico essa questão, né? Tá. Se estamos fazendo em estúdio, então é mais nessa linha aqui, eu deixo tudo sempre bem explicadinho, porque quem está fazendo, assim, não tem esse conhecimento, né? Às vezes não consegue identificar uma luz natural de uma luz de estúdio, então cabe ao profissional ali dar essa orientada. Entendi. A Karina Rocha, a fotógrafa, já deu para perceber que tem rapport, é boa comunicadora, certo? Me atendeu de prontidão quando eu liguei para você. Eu quero saber o seguinte: mãos, duas mãos. A mão que vai, um ensaio sensual, vira a tua cliente empresarial, ou às vezes uma cliente empresarial quer fazer também um ensaio sensual. Rola isso? Muito. Muito? Muito. Normalmente do empresarial vem para o sensual, Tá. porque o empresarial é mais light, Entendi. né? Mas já aconteceu também o contrário, mas normalmente é assim, marcou o ensaio empresarial, daí chega lá, morro de vontade de fazer um sensual, mas não tenho coragem. Daí ela vê que é tão fácil, a minha direção é tão leve, são tantos anos, especialmente com mulheres, agora que eu abri minha agenda masculina, então eu tenho essa facilidade de fazer com que elas se sintam confortáveis. Tenho inúmeros depoimentos delas, assim, acho muito legal quando elas saem do estúdio e, né, falando sobre a experiência. Estava tão travada, estava com tanto medo, fiquei tão à vontade com você. Então, eu realmente tenho essa facilidade de... É que, como para mim é tão normal, acho que eu consigo transparecer para elas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O ensaio é completamente dirigido, eu não deixo um segundo elas sem saber o que fazer com as mãos, né? Enfim. Então, elas saem muito tranquilas e dali emenda para um sensual, e, enfim. Que legal, que legal. Então esse day use, ou essa experiência que elas passam pelo spa, os rapazes também terminam na fotografia. Terminam não, né? Porque nada termina nesse sentido, né? Essa experiência e esse dia, você consegue também gerar outros negócios. Você acredita que isso se deve a quê? A tua confiança no teu trabalho, ou é um pouco do teu aspecto de comunicadora que eu já vi que você tem? Por exemplo, rapport, né? Ou ofertar coisas a mais que você está fazendo em fotografia. O que você acha? Por que eu estou perguntando isso? Para você dar uma dica aí para os fotógrafos que estão iniciando, por favor. Sim, então, como eu já falei hoje, assim, não é só fotografia. Fotógrafo tem um monte por aí. Agora, na pandemia, eu senti que assim, deu um boom de fotógrafos. Então, com certeza, os bons profissionais precisam se destacar. Como se destacar? Além da qualidade técnica, que é o mínimo, né? Você tem que estar seguindo uma linha técnica excelente. A experiência no geral, assim. Então, hoje, com o meu estúdio físico, eu consigo, assim, oferecer muito conforto para as minhas clientes, para os meus clientes. Eles são recebidos com vinho, tem uísque. A gente tem eu chamo o Bar das Deusas, que agora é dos deuses também, porque antes era só das deusas. Então, eles são recebidos com uma boa bebida, né? Quem quiser. Tem um cafezinho, é um ambiente gostoso, acolhedor. Eu não atendo cliente nenhum com pressa. Então, por mais que às vezes eu tenha 2, 3 ensaios no mesmo dia, sempre tem um espaço para que a gente possa bater um papo antes do ensaio, depois do ensaio, né? Eu prezo muito, né? Eu falo bastante, então eu gosto muito de conversar. E a troca com as clientes é muito importante, assim, porque... Por quê? Porque, de repente, a confiança ajuda a relaxar o rosto da pessoa. Muito, assim... E ela sai mais charmosa na foto, é isso? E ela entender que ela está sendo acolhida ali, que ela não é mais uma. E acho que isso não só na minha área, em todas as áreas, né? Eu presto muito atenção em atendimento e, né, na contrapartida, eu tento também atender muito bem as minhas clientes, né? Então, eu acho que se sente acolhidos, assim. Eu atendo públicos diversos. Eu achava que eu não teria jeito, feeling para atender homens, até que eu, né, dei essa oportunidade e tô adorando também atender homens. Homens são práticos, engraçados.
ri, eles enfim, se desenvolvem tanto quanto a mulher. Eu descobri nesse mundo a vaidade masculina também, que a gente acha, né, que mulher é mais vaidosa. Sim. Nossa, os homens são super vaidosos, têm autoestima também, às vezes boa, às vezes meio abalada. Sim. Então é um mundo novo que está se abrindo para mim também, muito legal, que eu estou adorando fotografar ensaios masculinos. E eles também se sentem muito à vontade. Sim. Então, um exemplo assim, que eu atendia muito masculino era nos ensaios gestante. Tá. E as clientes sempre mandavam, meu marido não gosta de foto, tá? Tipo assim, tem que ser rápido. Daí eu desenvolvi um método para atender os maridos. Vamos lá. Então, assim, eu atendo primeiro Então, um ensaio gestante, ele tem em média 1h30, 2 horas. O marido, ele só vai chegar na meia hora final. Então, eu atendo com calma, né? Para o marido não ficar lá esperando. A gestante, que para mim é o foco principal ali, a beleza da gestante, né? Que eu acho... Também é uma linha que eu amo fotografar gestante. Então, eu atendo elas com calma, me dedico. Na última meia hora, o marido chega. Certo. E daí, assim, o meu ensaio é muito desenrolado, eu sou muito dinâmica. Quando o marido vê, já acabou. Às vezes, eles querem até ficar fazendo foto a mais. Então, desenvolvia esse método pro marido não cansar. Então, a gente sempre avisa, né? Pode falar para ele vir tranquilo que ele vai sair daqui querendo fazer mais foto. E sempre acontece. Então, na verdade, às vezes, mais a cliente se preocupa que o marido não vai gostar, vai cansar, do que propriamente eles. Chegam lá e gostam muito. Mas acho que se deve a tudo isso, ao ambiente acolhedor. Eu tenho muito respeito pela minha profissão, em primeiro lugar, pelas pessoas que me procuram. Né? Hoje, graças a Deus, as pessoas me procuram muito por indicação, mas assim, por quererem fazer um ensaio comigo. Então, elas estão felizes de estar ali, né? Elas estão com uma expectativa muito grande. Então, assim, eu tenho muito respeito por esses sentimentos que gera um ensaio, né? Pode ser sensual, empresarial, dá um friozinho na barriga. Para quem nunca fez, né? Tá em frente a uma câmera é muito desafiador para muitas pessoas, né? Então, acho que esse respeito com que eu trato, né, todos os meus clientes, sejam eles grandes empresários, sejam aquela pessoa que juntou, às vezes, né, se programou por mais tempo para poder estar ali. Então, acho que faz muita diferença. Então, vamos lá. Karina Rocha vai assinar embaixo com as minhas palavras agora. Olha que legal, pessoal. Você que está começando na área de fotografia. Número 1, trate bem o teu cliente. Em paralelo, ou número 2, tenha conhecimento daquilo que você está entregando. Sim, com certeza. Tá? Nesse sentido, da demanda desse mundano que a gente vive, dessas várias opções que... Você falou da pandemia, que surgiu um monte de fotógrafo, assim como surgiu o podcast. Bastante, você acredita que quem consegue confiar no seu trabalho e ter um rapport mais do que especial vai ter um lugarzinho ao sol? Sim, com certeza, em todas as áreas, né? Todas as quem áreas. Faz com amor, com dedicação, ali é o nível técnico, com esse acolhimento ao cliente, esse respeito, não tem erro, sempre vai ter. Eu digo que na fotografia em especial, eu não tenho concorrentes. Entendi. Quem quer fazer a fotografia comigo, vai fazer comigo porque ninguém faz igual. Entendi. Assim como ninguém faz igual um outro fotógrafo, né, de outro estilo. Então, sempre tem espaço, sempre tem mercado para pessoas boas, né? Legal. Então, você tem cliente de fotografia, mas você trata com vários públicos, não é mesmo? Sim, com certeza. Bacana. Tem muito médico já fotografando com você? Muitos, área médica. O meu top 1 são advogados. Advogados. Daí, em segundo lugar, vem médicos, dentistas, biomédicos que trabalham com essa questão de harmonização facial. Certo. Em terceiro lugar, corretores de imóveis de luxo. São as três profissões que eu mais fotografo. Claro, fotografo de tudo, até detetive. Tem profissões muito legais que aparecem ali, femininas, da mulherada, assim, muito bem posicionada. Mas os top 3 são essas 3 profissões. Advogadas, biomédicas, dentistas e corretoras. Legal. Então, pessoal, que queira produzir um material para fortalecer branding, ou construir uma imagem, ou inaugurar sua página nos meios, nas redes sociais, no meio digital, a Karina Rocha está fazendo um convitaço aqui. Karina, mudando um pouco de saco para mala, mas falando ainda do mesmo escopo. Sim. Fotografia que você acha charmosa, de qual década, qual época ou qual momento da fotografia te atrai bastante? Aquelas mais vintage, os anos 40, os anos 80, aquela coisa que estava... O que você gosta? De qual mídia? Revista Vogue? O que você gosta de fotografia que você fala assim, Elton, essa é minha referência? A estética, né? Isso. Bom, eu sou muito curiosa.
das fotografias mais antigas, aquelas primeiras máquinas. Tá. Eu não sei exatamente a década ali, mas quando lançou a primeira máquina mais comercial, que ela demorava 30 segundos para fazer um clique. Você pensa, 30 segundos, hoje, para nós, é uma vida. Em 30 segundos, já sei lá, faz uns 30 cliques, pelo menos. Então, assim, demorava muito. E tanto que essa foi a primeira máquina que pôde fotografar pessoas, porque as outras nem não conseguia, né? Porque ela demorava demais para processar. Então, eu gosto muito de pesquisar sobre essas fotos, porque eram muito legais, assim, aquelas fotos que a gente vê em filme que sai aquele fogo atrás, né? Tem uma tocha, sei lá o que era aquilo. Mas a estética que eu gosto, na verdade, está muito mais ligada à estética plástica de quadros, assim, sabe? De período do Renascimento, né? Tem um quê levemente aquele sensual velado, né? Acho bonito, assim. Essa linha sensual, ela me atrai muito, mas, assim, essa linha tênue, assim, sabe? Que não, né, não pode... Que não vá para o vulgar, assim. Eu digo, assim, que a mulher, ela é sensual. Pode, independente se está mostrando né, o corpo. Então, essa estética me atrai muito. Entendi. Essa pergunta foi porque é o seguinte. Tem um grande amigo meu, fotógrafo, ele tem um curso hoje na cidade de Curitiba. Sim. Ele me falou assim, Elton, já tem tempos isso. Ele falou, Elton, o legal para quem está iniciando na fotografia não é ficar apenas referendado no carro-chefe hoje, que é a mídia social. Sim, mas você ir lá pegar organicamente uma revista, você ir descobrir de repente um curso, bater papo com um fotógrafo, para você se alimentar das possibilidades. Ou seja, da trajetória do próprio instrumento fotografia. Sim, exatamente. Então você já tem uma referência, você acabou de citar aqui. O que você gosta de trabalhar hoje? Fotos para Instagram, fotos para LinkedIn, que eu sei que tem uma pegada diferente, certo? Ou, de repente, você acha que o ensaio sensual vai ser o teu carro-chefe aí e é o que gera volume de negócios para você? Conta um pouco disso. Sim. O meu volume de negócios hoje ele é empresarial. É empresarial. O sensual ainda, né, gosto muito dessa linha e sigo. Tem um conceito que eu chamo de sensual fashion, que é um sensual, como se fosse uma campanha de moda. Então, não é um sensual, assim... Ele não é vulgar, né? Ele lembra uma campanha. Então, é uma foto que a mulher talvez, né, fica mais confortável de postar numa rede social. Mas, sinceramente, eu não penso muito nesse produto final, assim, para onde vai a minha foto, sabe? Eu vivo tanto a experiência do dia do ensaio, da transformação da vida né, de muitos clientes. A gente fala transformação, parece uma palavra forte, mas a fotografia ela tem esse poder. Assim, eu tenho assim, depoimentos incríveis assim de mulheres, principalmente fotografadas, assim, de transformação mesmo, sabe? Então, isso é que, de fato, me alimenta. Assim, o que ela vai fazer com aquela foto, se ela vai imprimir, presentear o marido, se ela vai postar. Tem muitos trabalhos, por exemplo, que eu fotografo e não posso postar. Entendi. Não tem autorização, né? Entendi. Então, hoje o meu foco é isso, é a transformação através da fotografia, né? Transformação de vida, impulsionamento, enfim. Tá. Você acha que o cliente também te transforma? Muito, muito. Nossa, eu aprendo demais. Justamente por isso a importância desse bate-papo que eu assim, faço questão de ter com todos os clientes, sabe? Você aprende com os teus clientes, então? Muito. Não atendo nenhum com correria, porque eu gosto de sentar, entender. E sim, saio transformada também, emocionada muitas vezes. Bacana. Falando em emoção e falando também de uma rima, descontração. Sim. Você teve algum insight que você falou, Elton, por questões de compliance, sem citar nome, se é ele ou ela. Sim. Mas já teve alguma coisa peculiar que você já passou? Já. Já? Eu já passei uma situação bem... Para mim foi engraçado, para a pessoa foi constrangedora. Não para minha cliente, para uma terceira pessoa foi constrangedora. Pode falar? Posso? Diga lá. Eu estava fotografando num hotel, um ensaio sensual, numa suíte de hotel. E um dos funcionários era árabe, se eu não me engano. E eles são muito mais recatados, assim, os árabes de lá mesmo, ele era, né, inclusive tinha sotaque e tudo, acredito que estava aqui há pouco tempo, e eles são mais reservados, não estão acostumados, né, com as coisas tão expostas, né, mas foi sem querer. O que aconteceu? Nós estávamos fotografando e eu precisava abrir um vinho
queria, claro, para cliente tomar, mas faria parte da foto também. Tá. E nós pedimos na recepção né, para abrir o vinho ali, um abridor. E veio esse funcionário trazer. E daí ele bateu na porta, e essa minha cliente já tinha feito alguns ensaios comigo, e ela é muito... como se diz a palavra? Assim, ela não vê maldade, assim, abriu a porta, eu acho que ela não estava nua, mas ela estava com uma roupa transparente, assim, como se fosse uma camisola transparente inteira, assim. E ela abriu a porta, e o cara na frente da porta, assim, e ele travou. Eu achei que ele ia desmaiar, ele não ia pra frente nem pra trás, ele não entregava, ele não fechava a porta. O que passou na cabeça desse gringo, hein? Assim, mas foi coisa de 10 segundos, mas acho que ali, não sei, ele quase desmaiou. Daí eu vi que ele travou, eu mesma fui, peguei o abridor, fechei a porta. E a gente ria tanto dessa... Ela não ficou constrangida, mas ele ficou tão constrangido. Então, assim, quando eu fazia mais sensuais, tinham situações mais engraçadas, né? Uhum. Mas o que me veio à memória foi essa, assim, que ficou marcada essa história. E uma semana... Era um hotel que eu sempre fotografava, umas semanas depois ele não estava mais lá. Não sei se ele pediu a conta ou o que aconteceu. Mas foi engraçado. Foi uma situação que marcou. Um perrengue que você já passou? O perrengue normal de fotógrafo, né? Às vezes... Dá um erro na máquina, porque a gente trabalha com, né, equipamentos, dá um erro na tocha, às vezes é tudo junto. Tá. Então, já passei assim, por várias situações. Mas eu tenho uma facilidade grande de sair das situações. Resiliência? Resiliência e assim, técnica mesmo, de saber fotografar em vários tipos de luzes, né? Então, às vezes, uma tocha não funcionou, a gente vai para um LED... vai para uma luz natural. Então, eu acredito que nunca nenhum cliente percebeu que alguma coisa estava dando errado, mas assim, dá aquele calorão, né? Mas eu acho que eu consigo segurar bem as... Entendi. Então, o pessoal que está iniciando na fotografia, nem tudo é zona de conforto, né? Não, e acontece, né? O imprevisto... Só que a gente tem que estar... preparados para viver o imprevisto, né? O que te torna preparado? Você ser bom tecnicamente, né? Que daí você fotografa em qualquer situação. Perfeito. Você acha que isso se deve, lógico, às experiências vividas, mas você, de repente, já tem no teu arcabouço aí a gestão. Sim, Você consegue deixar muito organizado, ou pelo menos próximo de uma organização ideal. Sim. Tá. E, mais uma vez, o respeito ao cliente. Então, assim, já aconteceu situação de eu não conseguir resolver. Mas eu jamais vou deixar o meu cliente sair prejudicado, né? Então, eu sempre soube desenvolver dessa forma, né? Qual ensaio você recusou? Recusei. Eu não faço masculino sensual. Tá. De nenhum tipo, né? O masculino é só empresarial, então eu recuso muito. A gente recebe bastante proposta. Mas que eu me lembro é esse. Não, assim, que eu recusaria... seriam ensaios que saem. Eu sou cristã, né? Então, assim, eu tenho alguns aspectos assim, que eu não faria. Tipo assim, um ensaio que envolvesse algum ritual, que eu já vi que aconteceu, sabe? Tipo, entendi. Algo nesse sentido, mas assim, eu sou muito tranquila. Só o sensual masculino realmente não faço, porque não é minha linha de atendimento. Mas difícil recusar, assim. Eu sou bem... Acho que eu tenho uma gama grande assim de estilos de ensaio, né? Hoje infantil não faço mais também. Dá muito trabalho fazer infantil? Dá muito trabalho. Mas assim, quando eu fazia infantil, eu já estava no feminino também. E era no feminino que eu deixava mais a minha energia. Entendi. Então, assim... E quando eu decidi fechar a minha agenda pro infantil, virou a chave, assim. Eu acho que Parece não, eu tenho certeza que o universo, assim, a tua própria mente entende que um ciclo fechou ali, e dali as coisas vão fluindo melhor, sabe? Mas gosto muito também, eu tenho um filho de 7 anos e... Na verdade, coincidiu assim, depois dele ter nascido, eu parei de fotografar crianças. Não sei se teve no subconsciente alguma ligação. Entendi. Mas recentemente eu até fiz um projeto com o Espaço Voga, que é esse spa. A gente fez um Spa Kids e eu fiz a cobertura fotográfica, fotografei as crianças. Então relembrei ali há 10 anos atrás a área que eu fotografava. Mas acho que são ciclos que fecham, assim, sabe? Criança, claro, é uma demanda diferente, né? Exige, é o tempo deles. Não tem como você impor nada. A criança é livre, né? Entendi. Um ensaio sensual, a média de tempo contigo lá, no clique.
1h30. 1h30. Ou seja, Sim. é rapidinho. Passa né? rápido, passa rápido. Bem E legal. eu sou muito rápida também. Como eu digo, meus ensaios são muito dinâmicos. Então, não tem tempo de você cansar, de você se sentir constrangida, deslocada. Tudo acontece muito rápido. Quando você vê, já temos lindos cliques e acabou o ensaio. Legal. Bem E ao rápido. mesmo tempo para o ensaio empresarial. O ensaio empresarial, nós temos pacotes de 50 minutos a 2 horas. A 2 horas. Esse tempo daí inclui a troca de roupa, né? Então, quanto mais trocas de roupas, mais tempo ali, porque demora, né, nesse processo. Mas, no geral, 2 horas, 2h30 no máximo. Entendi. Então, para o empresário aí que está sem tempo na semana, se a tua agenda está flexível, o que você sugere aí? Sim, não, um ensaio básico, aí 50 minutinhos a gente né, faz um material lindo já. Tá. Claro, é o pacote básico, não é o ideal, são menos fotos, mas, né, se às vezes quer saber como que tem essa curiosidade, será que eu dou conta? Será que, né, vão me gostar? Né, é um pacote legal para conhecer. Entendi. Eu tenho clientes os meus clientes da minha agência de marketing, eu vou levantar aqui uma situação hipotética. Sim. Eu fiz o estudo deles, tal, porque no marketing também a gente tem que entender o cliente para poder atender. Sim. Aí eu chego para você, contrato você, e você fala assim, Elton, eu acho que de repente não é bem assim. Acontece isso? Sim, muito. E daí dá conflito ou você consegue conversar com a agência de marketing? Não, eu consigo conversar com a agência da maioria das vezes. Às vezes a agência, alguns colaboradores acompanham, né, no estúdio, o dia do ensaio. Mas, assim, eu acho que assim, é cada um no seu quadrado, né? Sim. Então, ali, o meu trabalho, a fotografia, eu domino 100%. Perfeito. Então, assim, o que eu preciso do marketing? Que ele me passe, né? Eu prefiro que seja assim, que me passe antes, né? Ali, essas perguntas que eu faço normalmente para o cliente. Tudo brifadinho. Tudo brifadinho, o que ele espera, qual que é o público que ele se comunica. Mas, claro, tem algumas especificidades assim que é legal ter o marketing junto ali para entender. Tem agências que já preferem as fotos prontas, no sentido assim, já deixa um espaço atrás ali no fundo que a gente já vai fazer a arte ali mesmo. Outros não, pode fazer a foto mais fechada porque a gente corta a foto e coloca em um novo fundo. Então, essas partes mais técnicas, assim. Mas a questão de estratégia, eu também já trabalho isso durante os ensaios, sabe? Então, mas assim, um complementa o outro, acho que só facilita para todo mundo, né? Nunca tive nenhum problema, assim, a gente consegue se entender. Eu olho uma página ou outra, eu vejo lá que a foto ficou muito boa. Mas daí o rapaz que mexe lá com a arte, ele não cortou legal. Eu tenho vontade de chorar, às vezes. Você fica pé da cara, a verdade é essa. Graças a Deus, a maioria dos meus clientes estão bem assessorados com marketing, mas tem uns que dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Porque assim, eu costumo dizer que eu não salvo foto nenhuma na edição. As fotos saem prontas. Né? Claro, a edição é aquele brilho a mais, aquele toque a mais, mas ela não transforma. Então, assim, já é tudo pensado, o fundo. Às vezes tem luz de fundo, às vezes não tem, aquele brilho no cabelo. Então, tudo isso é pensado, né, durante o ensaio. E daí, realmente, às vezes tem algumas agências que vão ali, cortam tudo, acabam com a parte fina da foto, né? Mas acontece, né? Por isso tem que estar todo mundo bem alinhado, né? Senão não dá para escolher um profissional de fotografia bom e uma agência ruim, nem o contrário, né? Porque a agência também não vai conseguir salvar uma foto ruim. Então tem que estar todo mundo conectado. Todo mundo conectado. Sim. Diante dessa declaração, que todo mundo tem que estar conectado, você acha então que hoje você conversa com agências de marketing, provavelmente com a área de jornalismo, provavelmente com a área empresarial, que às vezes conversa já com essas duas vertentes de comunicação. Sim. E você acha então que você já tem uma conversa e uma dinâmica de diálogo com as pessoas que precisam de fotos bem produzidas para o seu branding, para a sua empresa. É isso? Sim, com certeza. Então o convite está mais do que dado aí para que as pessoas venham. Dado e facilitado, né? Tá, sim. Bacana. Então isso vem na tua trajetória, que trouxe agregados de experiência, na parte artística, da parte técnica, mas também de ser uma mulher de negócios, uma fotógrafa que consegue conversar com o mercado. Sim. Isso é muito importante, porque eu vejo assim, a gente está conectado com todo mundo, né? Então, se na tua empresa você tem um estacionamento que é terceirizado, nada mais importante que você faça uma relação de boas vizinhanças com o cara que atende o estacionamento, com o cara que... Hoje o cara não manobra mais o elevador, né? Sim. Mas com o recepcionista, com a empresa que te entrega o flyer, com o social media, ou seja, você tem que ter boas relações com todo mundo. Sim. Não somente com o cliente. Sim, com certeza. Legal.
Não, e as relações que nós fazemos, inclusive, com os próprios clientes, né? Porque como eu atendo áreas muito diversas, né? De médicos, várias áreas, né? Então, muitas vezes eu passo a ser cliente dos meus clientes também, né? Então, essa troca de serviços, de indicações, né? Esse networking que eu acabo fazendo com os meus próprios clientes também é muito, muito especial, né? Muito importante. Bacana. Vamos supor que lá no Mato Grosso tem uma empresa da área de estética que queiram fotografias de mulheres loiras entre 25 e 35 anos de idade com esse perfil assim, assado. Você já tem modelos que fazem esse trabalho para você? Sim, eu tenho, na verdade, trabalho com produtores também de moda, né? Legal. Que daí fazem essa parte, né? De ir atrás dessas modelos, enfim. Hoje em dia, Curitiba tem muita agência legal, né? E sim, também tem as modelos que eu conheço, que já fotografaram comigo, que facilita, né? Sempre que há um segundo, terceiro ensaio, você tem essa conexão maior com o seu cliente, com a modelo. Então, né? Eu sempre dou preferência para as que eu já fotografei. Mas tenho também essa parte que, né, me presta essa assessoria aí, que são os produtores de moda, trazem a modelo, as peças específicas ali para compor o que esse cliente está precisando. Mas não é a minha linha principal. A minha linha principal, de fato, é direto com o cliente, sabe? Não costumo ter muito essa ponte, assim, de... Entendi. Mas estou aberta também, assim, eu sou muito, muito livre, né, nesse sentido, mas a minha linha principal, e normalmente a minha conversa é direta com o cliente. Tá. No teu descanso hoje, você se alimenta também, por exemplo, fotografando paisagens, pôr do sol, praia, viagens, o teu lado, o teu hobby, você Sim. faz registro? Vou ser bem sincera com você. Manda lá. Gosto muito, então eu tenho drone, tenho GoPro. Com a máquina profissional, eu costumo deixar ela só para horário comercial, ela fica no estúdio, eu não costumo... Eu vejo que tem muitos fotógrafos que tem inclusive esse lifestyle e viajam e fazem. Eu não costumo fazer. Tá. Gosto muito de registrar, estou sempre com o meu celular, sempre com uma GoPro, mas não com a máquina. Né? Mas assim, pôr do sol é algo que eu amo, estou sempre fotografando o pôr do sol. Mas a máquina profissional, ela fica no estúdio. Assim, para mim, a minha profissão é muito... eu encaro de forma muito profissional mesmo, assim, eu saio do estúdio, eu fecho o leque ali e né, vou me encontrar com a máquina no outro dia de ensaio. Então, mesmo quando eu viajo, a gente costuma levar mais drone, mais GoPro e não a máquina profissional. Você pilota drone? Não, só meu marido. Eu não tenho coragem. Bacana. Mas é muito legal, o drone é uma ferramenta boa, assim, né, e tem uma resolução incrível, assim, então... Drone também é algo que eu gosto muito, mas ainda não tive coragem de pilotar. Mas é o que eu gosto e que normalmente a gente leva para registro, né? Entendi. E a GoPro é boa para fazer cliques? A GoPro é muito boa. A GoPro tem uma resolução muito boa. Eu vejo ela sendo muito usada no esporte, né? E ela não tem só aquela versão olho de peixe que falam, né? Que é mais aberta. Você consegue deixar ela numa fotografia normal também. Tá. Não é todo mundo que gosta pelo visor ser limitado, pequenininho, mas assim, questão de resolução para ambientes naturais, né, com luz. Sim. Ela é muito boa, funciona muito para natureza, para registro de férias, assim, ela é excelente. Legal. Estamos na parte final. Vamos lá. Um fotógrafo de predileção, alguém que você acompanha sempre, por favor. Eu gosto muito do Primo Taka. É um fotógrafo de Blumenau de moda, que inclusive é uma área que não é uma área que eu fotografo, mas eu me inspiro muito nele. Ele tem uma fotografia linda, belíssima, e ele faz também a parte pessoal, sensual. Então, é um fotógrafo que gosto muito, inclusive ano que vem eu quero ir para lá, aprender um pouquinho mais com ele. Então, é um fotógrafo aqui do Sul, pertinho, né? Então, gosto muito, muito, muito do trabalho dele. Eu confesso para você que eu não costumo acompanhar muitos fotógrafos. Eu tenho um problema assim parece que me dá um bloqueio criativo, a gente começa a comparar o trabalho, então assim não tenho muito costume de acompanhar, sabe, fotógrafos, principalmente da mesma área, assim. Conheço, né, acompanho alguns, mas assim não busco assim não ficar muito por dentro ali, porque eu não sei, particularmente me bloqueia. Eu prefiro fazer essa fotografia mais livre, sem comparação, já me comparei muito, né? E tudo isso fez parte do meu crescimento. Hoje eu tenho uma identidade fotográfica muito bem estabelecida, né? Okay. E eu me inspiro muito, como eu te falei,
em obras de arte, em pinturas, né? A questão de luz e sombra, eu gosto muito. Você se alimenta dessas fontes? Dessas fontes, mais do que de fotógrafos em si, né? Sai de quanto hoje para quem queira entrar na fotografia? O que você Um diz? investimento, uma máquina. Eu sei que essa pergunta ela é muito aberta, depende muito. Sim, mas uma máquina que a gente chama de full frame, assim, que, né, tem uma linha profissional um pouquinho melhor ali, a partir de uns 6 mil você já consegue comprar. Tá. Isso falando só em máquina, só em corpo, né? Corpo sem a lente, né? Porque são vendidos separados. Mas uma máquina dessa e uma lente básica, assim, com uns 10 mil é um bom investimento. Você ter um rebatedor, né, um computador, Tá. tudo do básico, né? Porque assim, o céu é o limite, né, na fotografia. Sim. E sem pensar também em montar um estúdio. Mas assim, para começar com luz natural, que foi como eu comecei, não tinha equipamento de luz nenhum, né? Com 7, 8 mil você consegue iniciar. O que um fotógrafo não pode fazer? Um fotógrafo não pode achar que o valor dele está só no equipamento e que o talento dele depende de um equipamento. Perfeito. Então, assim, obviamente, né, com esse valor que eu te dei, dá para iniciar, mas você inicia a sua parte criativa e sensitiva com um celular. Você não precisa, né, necessariamente de uma câmera profissional. Entendi. O que um fotógrafo deve fazer? O fotógrafo deve ter respeito, deve fotografar, acima de fotografar um retrato, ele precisa fotografar a história daquela pessoa e entender o que ela está fazendo ali, porque as pessoas estão fazendo muito mais ali, com certeza, do que te procurando só uma boa foto. Tem uma história, seja era uma história corporativa, uma história pessoal, né? Então, entender esse além faz com certeza com que o fotógrafo tenha esse diferencial e as pessoas percebem isso, né? Pode parecer que é pouco, é besteira, mas as pessoas percebem quando você vai além da fotografia. Então, vá além. Bacana. Você sendo mulher, você fotografando mulheres, você ouvindo histórias dessas mulheres que você fotografou e fotografa. Sim. Um recado para as mulheres, por favor. Bom, esse é um recado muito especial. Mulherada, a gente está vivendo um momento na história muito importante, muito especial, de mulheres se dando muito bem no mercado de trabalho, grandes profissionais. Então, assim, é um momento muito especial de se colocar na rede social, de se posicionar, né, como mulher, como mãe, como empreendedora. Eu acho assim, que a gente nunca viveu um momento tão especial. Eu tenho a sorte de ter grandes amigas se dando muito bem em suas carreiras, e eu fico até arrepiada de falar, porque eu fico muito feliz mesmo assim, de estar vivendo esse momento. Eu me considero uma mulher de sucesso e não falo isso com... assim, de forma, né, soberba nenhuma, é com orgulho mesmo, porque assim, eu comecei sem ajuda financeira, tudo que eu tenho hoje foi devido ao meu esforço, ao meu posicionamento, a descobrir a minha identidade. Então, assim, eu posso, vocês podem também, seja lá em qual área essas mulheres estejam, né? E eu estou aqui para registrar essas mulheres poderosas e colocá-las, né, no mercado de forma que elas merecem, né, como elas são, e grandes profissionais, grandes mães, né? A mulher tem sempre esse a mais, né? Nós conseguimos desenvolver dupla, tripla, né, jornada assim durante o dia. Então, assim, é muito especial. Eu amo ser mulher, amo atender mulheres. Foi o público, como eu disse, que eu me destaquei. Então, assim, o universo feminino, ele me encanta. E é isso aí, mulherada. Vamos para cima. Se precisarem de uma fotógrafa para posicionar vocês nas redes sociais, vocês sabem como me encontrar. E será um prazer, né, receber cada uma delas. Porque, de fato, o retrato feminino ainda tem um espaço maior no meu coração, confesso. Certo. O que engaja mais? Um retrato masculino ou um retrato feminino? O feminino. Feminino. Okay. O feminino engaja mais. Ok. Então, diante das mulheres que estão voando baixo, sim, está aqui a maravilhosa e excelente profissional Karina Rocha. Obrigada. Que esteve aqui com carinho, que eu sei que tua agenda é apertada, sim, mas eu consegui trazer você aqui. Sim. Karina, obrigado.
e que os cliques não parem nunca. Amém. Muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei o nosso bate-papo. Espero que tenha sido bacana para quem estava escutando também. É muito gostoso falar do que a gente ama, né? Sim. Então, se deixar, a gente fica aqui batendo papo eternamente. Obrigada. Eu que agradeço. Podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Até logo.